Lucas, capítulo 16, os versículos 1 e 2 dizem assim: E dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: Que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E vamos orar. Amado Pai, abençoe a tua palavra, que o Senhor me dê poder para pregar a tua verdade, nos dê ouvidos para ouvir, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. E estamos seguindo adiante no nosso estudo sobre perdão. E na semana passada nós vimos o tema, se perdão é ficha limpa. Perdão é ficha limpa. E nós vimos na semana passada o caso, ou algumas aulas que pudemos aprender de Rubem, lá no livro de Gênesis. E hoje nós vamos falar sobre esse personagem aqui, sobre mordomo injusto. Existem várias lições interessantes e até curiosas para a gente aprender deste episódio aqui. E eu espero que você vai achar interessante e, acima de tudo, edificante. Mas, para responder a pergunta, perdão é ficha limpa? Ao ser perdoado, nós temos uma ficha limpa? A resposta curta é não. E o grau de ficha limpa que nós teremos vai depender do ofensor, né? Vai depender de quem ofendeu, do pecador, quem é o culpado. E, para ser bem honesto, é uma questão de caso a caso. Existem situações em que sim, é possível até que haja uma ficha completamente limpa. Não é impossível, mas é caso a caso e geralmente, na maioria das vezes, é um redondo não é ficha limpa. Quer dizer que a gente não possa mitigar as consequências, amenizar a situação, mas ter uma ficha completamente limpa é possível, mas muito difícil. Nós vamos ver o porquê através desses estudos que nós estamos fazendo. Então, aqui nós temos um mordomo injusto, e assim como Rubem, como nós vimos na semana passada, Rubem perdeu a posição, ele era o primogênito, ele perdeu a primogenitura, ele perdeu a sua posição. O mordomo também, o mordomo injusto também, assim como Rubem, perdeu a sua posição, perdeu o seu lugar que ele tinha. Lendo aqui de novo o versículo 1 e 2, e dizia, de Lucas 16, e dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem. Lembrando aqui uma coisa, isso aqui não é uma parábola. Tá? Isso aqui não é uma parábola. Isso de fato aconteceu. Isso é algo verídico. Não tem os nomes, que Jesus preserva a anonimidade, mas aconteceu. Não é uma parábola, são fatos que aconteceram. Mas havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e esse foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe: Que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Isso aqui é um jeito muito bonito de ser despedido. Tá? Ele foi despedido, dispensado, ele foi mandado embora, perdeu o seu cargo, assim como eu já falei, Rubem perdeu a sua posição. O mordomo, na linguagem de hoje, você imagina, né, aquela pessoa séria que usa, né, um terno preto e gravata, camisa branca, e serve o café e abre a porta, e pois não, e é uma espécie de o chefe da governança. Não é bem isso que mordomo quer dizer, especialmente no contexto bíblico. O mordomo, biblicamente falando, quando você vê essa palavra mordomo na Bíblia, seja no Novo ou no Velho Testamento, o mordomo era um administrador. Ele administrava, ele tomava conta dos bens. Era uma posição muito alta, uma posição de confiança, geralmente era muito bem remunerada e tinha grande status. Você era, afinal de contas, o administrador dos bens, de tudo que o seu mestre, o seu patrão, possuía. Então, todas as riquezas, quem devia, quem pagava, enfim, você controlava, você administrava tudo aquilo. E esse administrador estava roubando o seu patrão, o seu mestre. No versículo 8, né, a gente lê que o mordomo ele é descrito como injusto. A gente vai ler o versículo 8 daqui a pouco. Né? Bom, deixa eu ler logo aí para você o versículo 8 de Lucas 16, que fala: aquele senhor, e louvou aquele senhor o injusto mordomo. Ele é chamado de injusto mordomo. É mordomo injusto, errado, desonesto.
Tá? É assim que ele é chamado. E aqui diz que ele foi acusado ou descoberto de estar dissipando. Pastor, o que é dissipar? Se você pegar um dicionário e olhar essa palavra dissipar, ela significa fazer desaparecer. Né? Muito político que faz desaparecer, muito político que dissipa. Pronto, tem muito político que são péssimos mordomos, são mordomos injustos. Eles dissipam, fazem desaparecer o dinheiro público, somem, acabou. Tá? Se for ver direitinho, está lá na Suíça, está lá em alguma conta secreta, em algum canto, está embaixo de um colchão, numa caixa, mas sumiu, fazer desaparecer. Então esse mordomo estava sumindo, desaparecendo, dissipando coisas do patrão dele. Ele estava subtraindo, ele estava roubando. Essa palavra dissipar, no grego, a palavra que foi usado aqui, a palavra que saiu dos lábios de Cristo, é a palavra grega diascorpizo. A palavra diascorpizo é a mesma palavra que é usada em outro lugar. E se você quiser olhar em Lucas, é o mesmo livro, só que é o anterior, é Lucas 15. Tá? Lucas 15 conta a história, nós sabemos disso, do filho pródigo. O filho pródigo, aquele, o mais novo, que pegou a parte da herança dele, se mandou e gastou tudo e voltou depois. Inclusive, só uma prévia, na semana que vem nós estaremos vendo essa questão do perdão, usando o episódio do filho pródigo. Tá? Então, vou ler aqui rapidinho, mas vamos voltar semana que vem para Lucas 15. Enfim, e poucos dias depois, o filho mais novo, então, que é o filho que já foi para o pai, falou, bom, você não está morrendo, então faz o seguinte, me dê herança logo, e eu quero o que é meu, entre aspas. Não era dele, mas o pai deu. E no dia seguinte, nós lemos aqui, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os bens, vivendo dissolutamente. Pois bem, está vendo a palavra desperdiçou? Pois bem, essa palavra desperdiçou, em grego, é a mesma palavra diascorpizo, é a mesma palavra que é usada sobre mordomo injusto, dizendo que ele dissipou. Então, dissipar ou desperdiçar, sumir, é justamente isso, tá? É a mesma palavra. Esse mordomo injusto estava fazendo a mesma coisa que o filho pródigo fez. Ele pegou o dinheiro, a herança que pertencia ao pai, tá? Ele falou, me dê minha parte que me pertence. Não. Quando o pai morrer, te pertence, até lá é do pai. Mas ele pegou aquilo e aqui fala que ele desperdiçou, ele sumiu, ele acabou. Tá? Tinha, agora não tem mais. Estava lá, agora não está. Por quê? Fala que ele viveu dissolutamente. Então, isso é acusação contra o mordomo injusto. Ele desperdiçou, sumiu, estava subtraindo da fazenda, né? Da fazenda, no caso dos pertences, do mestre dele. Tá? Agora veja bem, é possível, nós não sabemos, porque a Bíblia não fala, mas é possível, não é explicitamente mostrado, mas é possível que, por algum motivo, o patrão, o mestre, perdoou esse mordomo injusto. Por que a gente pode deduzir isso? Bom, afinal, ele não levou o mordomo injusto perante o juiz, não o prendeu, não mandou chamar os guardas, ele simplesmente o despediu. Então, nós não sabemos aí se houve alguma espécie de perdão, pode ser possível, não é certo, mas se perdoou ou não perdoou, uma coisa ficou clara, ele perdeu o emprego. Se houve algum perdão judicial, houve algum perdão da parte do patrão, é possível, mas houve consequência. A consequência aqui é que ele perdeu o emprego, versículo 2, porque já não poderá ser mais meu mordomo. Ou seja, você foi até hoje, até agora, mas você não vai ser mais. Vai acabar por aqui, né? Vamos prestar contas. Então, mesmo perdoado judicialmente, se é que ele foi perdoado pelo seu patrão, mesmo se ele foi preso ou não, no caso ele não foi preso, ele perdeu a posição. Ou seja, não foi, se houve perdão, não foi uma ficha branca. Tá tudo certo, deixa para lá, volte a trabalhar. Não. Ele perdeu, houve essa consequência. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 14, fala sobre o tribunal de Cristo, e é exatamente a nossa posição. O crente, ele é perdoado. Assim como talvez esse mordomo injusto também, talvez foi perdoado. Tá? Eu sou mais para o sim, do ponto de vista judicial do mestre, porque, como eu disse, ele não foi preso, não foi levado perante o juiz,
enfim, ficou por ali mesmo. Tá? Então, nós somos perdoados, nossos pecados são pagos, nossa conta no céu está limpa, mas não fica sem consequência. Lá em 1 Coríntios 3, 14, falando, detalhando como vai ser o tribunal de Cristo, diz assim o versículo 14 de 1 Coríntios 3. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, ou seja, sofrerá perda, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então você vê aqui, é um exemplo perfeito. Nós somos salvos, somos, mas se a gente não tem uma vida correta e digna, se a nossa obra, aí você leia depois ao redor do texto aqui, mas ele explica que existem dois tipos de obra. Tem a obra que é categorizada como ouro, prata e pedra preciosa, e tem a outra obra que é feno, palha e madeira. Todas essas obras vão ser provadas pelo fogo. Por isso que fala no final aqui, salvo pelo fogo, vai ser provado pelo fogo. Obviamente, o que for ouro, prata e pedra preciosa vai permanecer. Então diz assim, se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer como? Depois de passar pelo fogo. A prova vai ser testada pelo fogo. Se a nossa prova, a nossa obra é madeira, palha e feno, se a nossa obra passa no fogo, o que for madeira, palha e feno vai se queimar. Ele fala, vai sofrer perda de salvação, não, detrimento, vai perder galardão. E só para clarificar, ele fala que o tal, ou seja, essa pessoa, será salvo. Lembrando que esse tribunal de Cristo é no céu. Vai acontecer logo após o arrebatamento. Então, se não foi salvo, se não é salvo, não vai ser arrebatado, não vai ser levado para o céu e não vai estar no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é só para quem é salvo. Tá? Então, o que vai perder galardão, vai perder posição, vai perder recompensas eternas, não vai ser salvo. É como esse injusto mordomo. Ele não foi preso, mas ele perdeu posição, ele perdeu, não ficou por isso mesmo, houve perda. Então, todos os salvos, nós estaremos no tribunal de Cristo, perdoados, mas nós vamos ou ganhar galardão, ou perder galardão. Vai depender de como nós vivemos nessa vida. Tá? E tudo que a gente faz vai ser então testado, provado pelo fogo. Tá? Vamos voltar para Lucas 16 e olhe comigo no versículo 8. Uma curiosidade, uma das algumas curiosidades que vamos ver hoje. O versículo 8 fala assim: e louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então, o mordomo perdeu sua posição e o mordomo injusto foi elogiado. Elogiado. O mestre dele, o patrão dele, o louvou. O patrão que foi roubado louvou o mordomo injusto que o roubou. Ou seja, nós temos aqui um elogio ao erro. Nós temos aqui um mordomo injusto sendo, entre aspas, elogiado. Eu vou explicar exatamente isso. Aqui nós temos ele que no mesmo fôlego, tanto elogiou quanto despediu. Mas se ele elogiou, se é tão bom, porque ele despediu. E se despediu, porque elogiou. Então, é intrigante essa coisa do patrão estar elogiando essa conduta. Como a gente viu aqui, louvou, é uma palavra positiva, e falou que ele agiu prudentemente, que é outra palavra geralmente positiva, mas é preciso entender direito esse elogio, entendendo exatamente os termos prudentemente, e mais tarde no mesmo versículo, a palavra prudente. Ele fala, né, louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo são mais prudentes. Então, os filhos deste mundo, está falando sobre quem? Pessoas que não conhecem Cristo, pessoas que não conhecem a palavra, pessoas que são do mundo, os filhos deste mundo, comparando com os filhos da luz. Então, nós, povo de Deus, nós seríamos os filhos da luz. E quem não é de Deus seria os filhos deste mundo. E aqui está dizendo que os filhos deste mundo agem prudentemente. São mais prudentes. Aqui está dizendo que os filhos, que o mordomo injusto agiu prudentemente. E que os filhos deste mundo são prudentes, mais do que nós, os filhos da luz. Então,
A Bíblia está elogiando, está louvando o erro, então nós devemos... Tá? O mais interessante ainda, vamos ver mais tarde, é que Jesus falou para a gente fazer a mesma coisa. Mas vamos chegar lá, calma aí. Então, para entender direito o elogio, os termos prudente e prudentemente, tá, que nós temos aqui, ambos são essencialmente a mesma palavra. Ele no português muda de prudente para prudentemente, tá, de um adjetivo para um advérbio, mas no grego não tem isso, não tem esse tipo de gramática. É a exata mesma palavra para prudente quanto para prudentemente. E essa palavra é a palavra grega phronimos. A palavra phronimos quer dizer prudente ou prudentemente, é prudente tanto em qualquer aplicação, conjugação. Agora, essa palavra phronimos, ela pode significar duas coisas. E o que vai depender vai ser o contexto do texto, vai ser como ele foi aplicado e o contexto ao redor da palavra que vai elucidar que tipo de prudente está falando. Se for usado dentro de um contexto positivo, ela significa sábio ou prudente, de um modo bom. No entanto, quando é usado num contexto negativo, em vez de sábio e prudente, o sentido muda muito sutilmente, mas também é válido. Em vez de sábio e prudente, ele passa a significar sagaz ou esperto, no mau sentido. O que o mestre roubado falou, louvou, você agiu prudentemente, falou, você foi muito espertinho. Você foi muito espertinho, tá? Você é muito sagaz, muito enrolando, muito esperto. Não tem aquela história, o mundo pertence aos espertos? Pois é esse tipo de esperto aqui. É um esperto errado, é usar sabedoria, mas não positivamente. Tá? Então, na Bíblia existem vários usos dessa palavra phronimos, que pode ser positivo ou negativo, que pode ser sábio ou esperto, no mau sentido. E vou dar alguns exemplos aqui para você. Te dar alguns exemplos dessa palavra phronimos errada, tá? Quando é um sábio errado, negativo. Lá em Romanos 12, e versículo 16, nós lemos assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Pronto, não sejais sábios, as palavras sábios, sabe o que é sábios? Pois é, frônimos, é a mesma palavra que lá é prudente, prudentemente, aqui está sábio, mas no grego é a mesma palavra. E note que está dizendo, não sejais sábios a si mesmos, a vós mesmos. Então, aqui está dizendo para a gente não ser, então está dizendo, não sejam espertinhos, não sejam sábios em vocês, não sejam espertos. Não tem a sabedoria humana, a sabedoria do mundo, assim como falou lá em Lucas 16, que os filhos do mundo são mais prudentes, mais espertos, mais gostam de enrolar, gostam de ter vantagem, levar vantagem, explorar, enganar, ludibriar, esse tipo de esperteza. Tá? Ou pode ser sabedoria de Deus, sabedoria boa. Tá? No caso do mordomo, esse elogio foi elogio dizendo, muito espertinho você, né? Você foi muito esperto fazendo isso. Não está dizendo que é para a gente ser esperto assim. Tá? Não é para a gente agir dessa forma. Mas lá em Romanos 12, 16, tem um exemplo da mesma palavra que não significa uma coisa boa. Indo para Romanos 11, 25, mesma coisa. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios hoje haja entrado. Então, mais uma vez, não sejais sábios. A palavra sábios, frônimos, mesma palavra que é usada para prudente e prudentemente lá em Lucas 16. Mais uma vez, é um uso negativo, tanto que fala, não sejais. Não sejais. Agora, uso positivo. Mateus capítulo 10, um exemplo aqui de frônimos, mas é um exemplo positivo. Mateus 10, 16 fala assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivo como as pombas. Mais uma vez, essa palavra prudentes é a palavra frônimos. Então, frônimos como as serpentes. Então, aqui nós devemos ter uma certa esperteza
Tá? Não é para a gente ser como a serpente, porque na Bíblia a serpente está representando quem? O diabo. Tá? Várias vezes o diabo, Satanás, é chamado, ilustrado como a serpente. Então, como falar aqui que devemos ser sábios como as serpentes, justamente isso. Só que nesse caso, devemos ser. O próprio Jesus falou, ele disse aqui, sede prudentes. Tá? Então, tem hora que é para ser prudente, tem hora que não é para ser esse tipo de prudente. Então, existem essas duas partes. Então, esse elogio foi um elogio, mas não foi um elogio muito lisonjeador. Não foi um elogio lá nas alturas, exatamente. Basicamente, o patrão dele, o mestre, percebeu, viu através do que ele estava fazendo, que ele estava sendo muito esperto. E o patrão dele provavelmente falou, pena que não me livrei de você antes, porque você é muito espertinho e já deve ter me enrolado muito, que era de fato o caso, tá bom? Lucas 16, mais uma vez, nós vimos que o mordomo injusto perdeu a sua posição, o mordomo injusto, ele foi elogiado, entre aspas, e o mordomo injusto repetiu o mesmo erro. Eu falei sobre isso semana passada. Quando a gente dá uma carta em branco para uma pessoa e não coloca consequência nenhuma, o que vai acontecer inevitavelmente é que aquilo vai se repetir. Aquilo vai voltar a acontecer, geralmente pior do que a primeira vez. Mas olha o que fala aqui, versículo 3 de Lucas 16. E o mordomo disse consigo, que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for despossado da mordomia, me receberem em suas casas. Esse e o versículo seguinte sobre granjear amigos ou fazer amigo do mamon da injustiça. Bom, vamos chegar lá daqui a pouco, mas marque essa frase, recebo em suas casas. Ele ia fazer alguma coisa para abrir as portas, para ser recebido, para fazer amigos, tá? Que fala aqui, para que eles me recebam. Eu vou fazer isso. O que é que ele ia fazer? Nós vamos ver daqui a pouco. Mas antes de ver o que ele fez, entenda que esse mordomo injusto não demonstrou arrependimento nenhum, ele não buscou perdão, ele não fez confissão. Então é muito importante que haja essas coisas como nós temos visto nas últimas semanas. Tá? Buscar confissão, demonstrar arrependimento verdadeiro, ter alguma forma de penitência ou pesar, isso é importante. E outra coisa, não é só de boca para fora, não é só de palavras bonitas, real, tá? É importante. Por quê? Porque se o ofensor impenitente, assim como esse mordomo injusto estava impenitente, foi que houve? O erro aconteceu de novo. Ele repetiu, ele continuou no mesmo erro. Que erro, pastor? Versículo 5. Ele falou assim, e chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu, 100 medidas de azeite. E disse-lhe, toma a sua obrigação e assentando-te, já escreve 50. Disse depois ao outro, e tu, quantos deve? E ele respondeu, 100 alqueires de trigo. E disse-lhe, toma a tua obrigação e escreve 80. O que quer dizer isso, toma a tua obrigação? A obrigação seria como se fosse imagine uma nota promissória. Tá? Eu sei que hoje em dia não tem mais isso, mas antigamente tinha essas coisas, nota promissória, era uma dívida que você tinha. Então o que ele fazia? Alguém estava devendo para o patrão dele, aqui fala 50 medidas 100 medidas de azeite. Tá? Então, digamos, 100 potes de azeite, 100 litros, 100 galões, o que seja, 100 medidas de azeite. Aí ele falou assim, faz o seguinte, em vez de me dar 100, me dê 50 e toma aqui o recibo para 100. Sim, pastor, mas o que ele ganhou com isso? Naquele momento, financeiramente, ele não ganhou nada. Perdeu o patrão. O devedor, que devia 100, pagou 50 e saldou a dívida de 100. Sim, pastor, e daí? Daí que ele fez um amigo. Lembra que ele falou, o que farei para que me recebam em suas casas? Tu acha que esse cara, quando ele aparecesse lá, ia falar, oh, meu querido, entra aqui. Ia recebê-lo, por quê? Tinha uma dívida, ele cortou a dívida pela metade. Fez amizade. Eu duvido muito que esse devedor ia contratar ele como mordomo. Né? Porque ele já provou que era desonesto e provou que enrolaria o seu patrão. Então, se esse devedor fosse esperto,
pode receber na sua casa, mas não dá emprego para ele. Mesma coisa o outro que devia trigo, né? Ele falou o seguinte, me dê, só para não errar aqui, falou azeite, e disse o outro, quantos deve? Ele respondeu, 100 alqueires de trigo. Faz o seguinte, me dê 50, paga 50 e eu te dou a dívida de 100 como paga. Mais uma vez, ele não ganhou nada. Ele não estava ficando com isso para ele. Ele estava recebendo ainda para o patrão. Ele foi despedido, mas ele tinha as notas ainda. Então ele estava dando as notas que valiam muito mais do que eles estavam pagando. Então quem ganhou foi o devedor, quem perdeu foi o patrão, mas o mordomo estava só ganhando amigos, granjeando favor para que o receberem em suas casas, que era o que ele queria, que ele falou aqui no final do versículo 4, da mordomia, me recebam em suas casas. Tá? Então, é interessante notar no versículo 3, como ao fazer tudo isso, o mordomo justo, ele justificou, sempre antes de errar, você, o mordomo, quem seja, nós vamos querer justificar o nosso erro, nós vamos querer justificar o nosso pecado, nós vamos querer justificar porque estamos fazendo aquilo, vamos dar desculpas. Versículo 3 foi o quê? Cavar não posso, mendigar tenho vergonha. Ele falou, eu fazer o quê? Eu não sei cavar, eu não sei cavar, eu não posso. De repente ele tinha problema na coluna, era idoso, eu não sei. Ele falou, mendigar, tenho vergonha, sou muito orgulhoso para isso. O que eu vou fazer? Já sei o que eu vou fazer. Então, ele estava dando desculpas, estava justificando. Sem dúvida, ele justificava também roubar o seu mestre. E quando nós começamos a desculpar e justificar o nosso erro, o nosso pecado, isso abre um caminho para desculpar e justificar todos outros erros e pecados. A gente cria um hábito, a gente cria uma pré-condição. A gente vai conseguir justificar qualquer coisa. Nós vamos justificar qualquer erro e pecado. E quando nós adentramos nesse caminho, quando nós fazemos isso, nós descemos uma ladeira escorregadia. Que a gente acaba fazendo tudo o que a gente quer e, claro, justificando. Como esse mordomo injusto justificou. Note que ele foi demitido por ter sido desonesto, mas continuou sendo desonesto mesmo depois das consequências. A consequência não mudou a sua conduta. É impressionante. Isso chama-se dureza de coração. Você pensaria, né? Fui pego, errei, agora perdi o emprego. Eu vou mudar os meus caminhos. Não vai mudar os caminhos de coisa nenhuma. Ele continuou no mesmo erro. Por isso que é muito importante a gente perdoar no nosso coração, mas não dar uma carta branca para todo mundo que você perdoa. Tá? Não é também para nunca dar a carta branca, mas depende. Houve confissão? Houve contrição? Houve arrependimento? Buscou perdão? Não? Então, perdoe no coração, mas entenda. Se você colocar a pessoa de volta na mesma posição de confiança, mesma posição de influência, sem que haja uma remediação, tratamento bíblico de confissão, né, clara e eu errei. Não é eu errei. Temos que confessar, homologar com clareza, especificidade. Tá? Tem que dizer o que é. Eu espero que nós, quando vamos a Deus pedir perdão, ele fala, Papai do céu, me perdoe por todos os pecados que eu cometi na minha vida. Isso não é confissão. A confissão, você tem que dar nome e especificar o que é. Isso é confissão. Mas enfim, então nós temos que ter cuidado, porque só porque você perdoou, e só porque a pessoa talvez não perdeu um cargo, uma posição de influência, não quer dizer que ela mudou. Tá? Ela foi tocada, o perdão, aquele perdão tocou, a pessoa mudou. Não necessariamente. Tá? Temos que ter cuidado. De volta para Lucas 16... E essa aqui é o último ponto de hoje, e talvez é o mais curioso, e algo que causa muita confusão. É um texto, não é que é complicado, mas tem muita gente que faz um verdadeiro carnaval com esse texto aqui. Tá? E é o seguinte, o versículo 9 de Lucas 16. Nós temos visto que o mordomo injusto, ele perdeu a sua posição, ele foi elogiado, entre aspas, e ele repetiu o mesmo erro, e também o mordomo injusto deve ser um exemplo.
Pastor, eu ouvi direito, o mordomo injusto, errado, desonesto, o mordomo que errou e roubou o seu patrão e depois enrolou, depois. É o nosso exemplo? Bom, não sou eu que estou dizendo. Olha o que fala o versículo 9. E eu vos digo, quem é esse eu? É Jesus. Jesus está dizendo, eu vos digo, fazei para vós amigos das riquezas da injustiça, para que, quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Tá? Quem já leu esse versículo antes e ficou pensando, o que isso está dizendo? O que quer dizer isso? Fazer amigos das riquezas da injustiça, para que me receba nos tabernáculos eternos. O que quer dizer isso? Que bom que você está perguntando isso, porque nós vamos ver exatamente o que quer dizer isso agora, tá? Mais intrigante do que o patrão mestre roubado ter elogiado o mordomo ladrão, é que Cristo falou, façam vocês igual a ele. Cristo mandou a gente seguir o exemplo do mordomo injusto. Como é que pode uma coisa dessa? Mas é isso que ele falou, não tem como negar, está aqui, é Jesus falando isso. Tá? Fazei para vós, ele está recomendando, mandando, dizendo para a gente fazer isso também. Tá? Então, era um exemplo? Sim, era um exemplo, mas não um exemplo, preste bem atenção, não um exemplo para ser injusto e desonesto. Não é isso o foco do que Jesus está falando. Isso fica bem claro se a gente ler o texto direitinho. Tá? Ele não falou para a gente fazer, seja injusto e desonesto. Ele não falou isso. O que foi que ele falou? Fazei para vós amigos das riquezas, aí depois no final, para que vos recebam nos tabernáculos celestiais. Assim como o mordomo injusto estava usando aquela entre aspas, riqueza que ele estava não obtendo para ele, mas estava tendo aquela riqueza, para o quê? Para que os recebessem nas suas casas, aqui na terra. Aqui Jesus está falando que a gente deve usar essas riquezas, eu vou explicar o que é da injustiça daqui a pouquinho, usar essas riquezas para conseguir entrada, não aqui, mas lá, nos tabernáculos celestiais. É para a gente agir aqui na terra de modo de preparar, planejar, olhar adiante para o porvir, para a eternidade. Tabernáculo quer dizer moradia celestial. Então aqui indica que essa ilustração do mordomo injusto, tá? Não o mordomo injusto em si, mas a ilustração, o porquê Jesus contou essa história toda, ela é uma ilustração que diz respeito a pessoas salvas. Por quê? São pessoas que vão ser recebidas potencialmente em tabernáculos celestiais. Quem não é salvo não vai ter tabernáculo celestial. Não vai ser recebido, não vai estar lá. Quem não é salvo vai estar no lago de fogo infernal. Não tem nada a ver com o tabernáculo celestial. Então, esse exemplo, esse princípio está sendo aplicado em pessoas salvas. Tá? Mas vamos lá. Essa frase, vos faltarem, que a gente lê aqui, fazei para vós amigos das riquezas da injustiça, para que quando vos faltarem, o que faltar? O que faltar para a gente? Riquezas. Entendeu? Quando vos faltarem, o assunto mais próximo do vos faltarem são as riquezas. Quando as riquezas nos faltarem, que riquezas, pastor? As riquezas da injustiça. Sim, pastor, então então os crentes têm que fazer riqueza da injustiça? Para poder com isso granjear amigos lá para um tio só. Essa palavra riquezas da injustiça não está se referindo a riquezas provenientes de injustiça. Não. Tá? Vou repetir. Riquezas da injustiça não quer dizer riquezas que são fruto de injustiça, tá? Ou fruto de furto. Não é isso que está falando. A Bíblia fala sobre 2 tipos de riqueza. Não é verdade? Nós temos as riquezas celestiais, nós temos as riquezas terrenas. Tá? 2 tipos de riqueza. Quando ele falou, fazei para vós amigos
das riquezas da injustiça, o interessante é que a transliteração disso, o que quer dizer transliteração, pastor? É uma tradução literal. A tradução literal desse texto, ela lê assim, o que nós temos a nossa tradução, que é correta, diz o quê? Fazei para vós amigos das riquezas da injustiça. Muito bem. Transliterando, lê assim, fazei para vós amigos, olha que diferença, do mamon da injustiça. Riqueza da injustiça, mamon da injustiça. Mamon é a personificação de riqueza, dinheiro, bens, pertencentes a este mundo. Não quer dizer necessariamente que é errado. Daqui a pouco eu vou ler aquele texto que Jesus falou, não podeis servir dois mestres. Ou vai servir Deus ou mamon. Pois bem, alguns versículos depois disso. Mas, no original, essa palavra aqui, riquezas da injustiça, é mamon. Fazei para vós, amigos, do mamon da injustiça. Ou seja, dos bens, essa injustiça se refere da terra, é terrena. Não é uma riqueza celestial, é uma riqueza terrena. Então, está dizendo aqui o seguinte, use os seus recursos, suas riquezas desta terra, deste mundo, desta vida, para você fazer amigos, para ser recebidos lá no céu, nos tabernáculos celestiais. Alguns versículos mais adiante, no versículo 13, lê assim, nenhum servo, Jesus falando, pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podereis servir a Deus e a mamon. Essa palavra mamon é a mesma palavra mamon que é traduzida como riqueza, que no original é mamon. Então entenda que mamon não quer dizer errado necessariamente, quer dizer riquezas deste mundo, riqueza que você não vai levar com você quando você foi para o céu. Tá? Então existem essas duas riquezas, terrestres, que é o mamon, tá? Essa riqueza daqui seria a personificação de bens e riquezas aqui da terra, tá? Não necessariamente errado, e também riquezas celestiais. Mateus 6,19, Jesus falou o quê? Não ajunteis para vós, não ajunteis tesouros na terra. Pronto, esse tesouro na terra seria o quê? Seria mamon, seria riquezas da injustiça, porque pertence a esse mundo, não é celestial. Vamos lá. Não junteis tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões nem minam nem roubam. Então aí que está. Tesouros no céu. São esses tesouros que são do céu. As riquezas da injustiça são os tesouros aqui da terra. Seria uma mão. Então nós devemos usar tesouros aqui na terra que nós temos, não necessariamente, mais uma vez, não precisa ser tesouro que você cometeu roubando, enganando, mentindo. Não, simplesmente não são riquezas celestiais. Não são riquezas duradouras ou eternas. Então, devemos usar a riqueza terrestre para que tenhamos como fazer amigos celestiais que também estarão no céu. Como que você pode fazer um amigo celestial que vai estar no céu também? Aplicando nossos recursos e espalhar o evangelho. Pagando para fazer panfletos que a gente usa para evangelizar, compras de Bíblia, que a gente possa abrir igrejas, abrir trabalhos, levar evangelho, financiar missionários, financiar a obra de Deus. Isso nós estaremos o quê? Ajudando pessoas, possibilitando que pessoas sejam abençoadas, salvas, suas vidas transformadas, pelo quê? Pelo nosso recurso terrestre aqui. Tá? Quer dizer que você tem que dar todo, até o último centavo que você tem? Não, não é isso que está dizendo. Mas está falando isso. Agora, se você tem mais disponível, você tem condições de dar mais, tudo bem. Lembrando, dízimo, quem determina é Deus, 10%. Agora, oferta, aí é com a gente. Quer dar 1 centavo é oferta. Quer dar 1 milhão é oferta. Mas te garanto, você vai fazer muito mais amigos celestiais
vai ser recebido em muito mais tabernáculos celestiais quem dá 1 milhão de oferta que quem dá 1 centavo. Tá? Também lembrando o princípio, que Deus vê não o que você dá, mas o que você retém. Lembra a história da velha viúva? A viúva que deu no templo, deu 2 moedinhas, mas era tudo que ela tinha. Enquanto os ricaços vinham e jogavam ouro e mais ouro, Jesus falou, ela deu mais do que todos eles. Por quê? Porque ela deu 100%. Eles deram o que sobrava. Tá? Então assim, oferta quem determina é a gente, mas quem abençoa é Deus. Então nós podemos fazer mais amigos sendo generosos com o nosso tesouro, nosso tempo, nosso talento. Tá? Os 3 T, tempo, tesouro e talento. São recursos que Deus nos dá. Tá? Talentos, habilidades, tesouro e tempo. Tudo isso é importante. Tudo isso nós podemos contribuir. São os nossos tesouros aqui da terra que Deus nos dá. Tempo na terra, tesouro na terra, talento na terra. Podemos usar tudo isso para abençoar e fazer amigos que vão nos receber nas moradas celestiais. Tá bom? O que inclui também, justamente como Jesus falou no versículo 13, não ser um servo de mamão. Não viver para mamão, não viver só para fazer dinheiro, juntar riqueza. Juntar para vós tesouros do céu. Tá? Então, se a gente quer trabalhar, juntar, granjear, aumentar só aqui e sem pensar no porvir, sabe, quando você chegar no céu, pouco vai interessar quanto você tinha no banco, quantas casas você tinha, quantos carros você tinha. Pouco vai interessar o que o que permaneceu no tribunal de Cristo. Que casa, carro, dinheiro, essas coisas todas. É feno, palha e madeira. Deus não vai estar interessado lá. Deus, eu tinha tanto no banco, eu tinha tantas casas, tantos carros, eu fiz isso. Grande coisa. Tudo isso vai ficar, tudo isso vai se queimar. Só o que a gente levar para Cristo. Então devemos usar riquezas desta vida para o reino de Deus. Repetindo, não quer dizer que você tem que usar até esse último centavo. Não é isso. Tá? Mas devemos usar riquezas sim para granjear, ganhar, fazer amigos e ser recebido, para encher o céu cada vez mais com pessoas salvas, para abençoar, aumentar o número de abençoados pela palavra de Deus. Deixa eu perguntar para você, qual a recepção que você vai ter quando você chegar no céu? Quando eu chegar no céu? Haverá uma multidão lá dizendo, eu estou aqui porque você deu do seu tempo para evangelizar, você saía, você evangelizava, você pregava a palavra, e numa dessas saídas, eu estou aqui. Talvez assim alguém, um dos ribeirinhos lá, que mora lá nos rios ali, lá em Belém, lá na parte do norte do Brasil, que vai dizer, sabe por que eu estou aqui? Porque você ajudou a contribuir a mandar dinheiro para o ministério aqui. Talvez assim um irlandês, você vai saber que vai ter cabelo vermelho. Mas quantas pessoas vão te receber lá? Você me levou a Cristo, você orou por mim, você mandou, ajudou a enviar um missionário, quem vai te recepcionar? Quem vai te receber? Já pensou chegar lá e não tem ninguém? Uau, e aquela multidão ali? Aquela do pastor Roberto. Pois é. Está tendo até uma motociada lá, pois é. Não é para o Bolsonaro, não, é para o pastor Roberto. Pois é. Então, entenda, gente. Isso que está falando, a gente pode impactar o céu com o que nós temos aqui. Tempo, tesouro e talento. É o que nós temos aqui. Tempo, tesouro e talento. A gente pode investir nosso tempo, tesouro e talento nesta vida, ou a gente pode investir nosso tempo, talento e tesouro na vida do porvir. E granjear amigos, fazer amigos, onde seremos recebidos nos tabernáculos celestiais, tabernáculos eternos, a Bíblia fala. Tá? Só para terminar, e ainda no contexto de mordomia, de riqueza, no tribunal de Cristo, olha o que fala Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Lembre, isso aqui é tudo a mesma conversa, o mesmo contexto. Tá? Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas, essa palavra riquezas, sabe o que é no original? Mamão. Essa palavra riquezas, em Lucas 16:11, em português está riquezas, em grego está mamon. Pois se nas riquezas, mamon, injustas, não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Ou seja, as riquezas injustas, as riquezas mamão, não são as verdadeiras. Por quê? Porque são terrestres, são dessa vida, não vão durar, não são eternas. Por isso que ela é injusta, não é injusto no sentido que não é eterno, não é de Deus. Quer dizer que é errado.
Então aqui está falando também, ó, se a gente não for fiel com as riquezas aqui, nós não vamos ser dados riquezas lá. Se a gente não é fiel no pouco, a gente não vai ser fiel no muito. Muita gente fala, não, pastor, é o seguinte, eu não sou fiel com o meu tempo, porque agora eu estou muito ocupadinho, sabe? Estou muito ocupado. Não tenho tempo. Se você não é fiel no pouco, quando e se você tiver muito tempo, você também não vai ser fiel. Sabe por que eu não ajudo na obra, pastor? É porque eu não tenho muito dinheiro. Se você não é fiel quando você tem pouco, quando você, se tiver muito, você também não vai ser fiel. Não sou eu que estou dizendo, Deus está dizendo. Porque ser fiel é uma característica. Quem é fiel no muito, no pouco, no médio, no alto, no baixo, quando chove, quando faz sol. A pessoa é justa, faz isso. O injusto, está chovendo, mas quando faz sol também não vem. É que eu estou doente, quando está bom também não vem. É que eu estou liso, mas quando está com dinheiro também não faz. Ou seja, nunca faz, porque quem é infiel no pouco, é infiel no muito. Tá? Bom, deu para entender o que quer dizer isso daí, né? Então, para resumir, voltando ao perdão, afinal a série é sobre perdão, mas eu tinha que explicar isso, porque estava no contexto do Mamon. Mesmo perdoados, judicialmente, haverá repercussões e haverá recompensas. Tá? Não se tem exatamente uma ficha limpa. Nós podemos sim, como eu falei no início, podemos mitigar e amenizar as consequências se houver confissão de verdade, arrependimento de coração e uma busca de perdão e restituição. Nós podemos mitigar